Estou de volta com mais uma leitura conjunta, continuando a nossa saga do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. E sem mais delongas, eu vou começar logo da página onde a gente parou, tá? Eu fiquei alguns dias sem ler, então eu vou ter que rever um pouquinho os parágrafos, as frases anteriores, né? Vamos ver onde é que a gente parou. Ah, tá. Para se distrair do destino, serão da menina que borda almofadas para se distrair, sem mais nada. Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Então, agora eu lembrei, né? Então, o que ele estava falando aqui? Estava falando que a vida para ele é como uma estalagem, né? Que ele é obrigado a estar nessa estalagem até que chegue o abismo. E diligência, eu vou até pesquisar o significado de diligência. Diligência, só para ter certeza. Então, diligência, dictionary, tá. Uma busca minuciosa, um interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. A diligência do abismo, vamos ver. Urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Tá. Serviço urgente, extraordinário. Tá? Diligência talvez seja uma coisa que a gente não pode, que vem, né, com cuidado, enfim, tá. Diligência do abismo. Então, uma coisa que não tem como, aquele negócio, esse abismo a gente não tem como afastar. A gente não tem como fugir do abismo. O abismo aqui nada mais é do que a morte. Então, a estalagem é a vida, o abismo é a morte que vai chegar diligentemente de uma maneira ou de outra, né? Então ele está falando, mas eu sou aquela pessoa que está na estalagem observando a paisagem. Então ele não está, assim, se embebedando na estalagem, não está triste, não está preso, mas ele é uma pessoa que só está contemplando até que chegue a diligência do abismo. Ele só está ali aproveitando o tempo na estalagem até que chegue a diligência do abismo. Ele está explicando aqui mais ou menos a visão filosófica mesmo dele da vida, mais ou menos assim, né? Então, vamos continuar. No próximo parágrafo, estou na página 18, tá? Do livro, tá? E aqui estamos no parágrafo que começa com para todos nós, tá? Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Novamente, diligência, tá? Então, serviço urgente extraordinário, tá? Então, urgência e o presteza em fazer alguma coisa. Então, vai vir a diligência, vai vir o abismo. Tá falando, vai vir a morte. Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la, e não interrogo mais nem procuro, tá? Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também. Então ele está falando que esse livro vai ser deixado na estalagem, mesmo quando o Bernardo Soares morrer, ele vai estar aqui na vida. Se esse livro, por acaso, entreter alguém, tá tudo bem. Se não entreter, tá tudo bem também, porque ele não se importa muito. Ele só tá aproveitando, contemplando a vida e escrevendo. É uma ótima maneira de enxergar. Eu comparei um pouco com o estoicismo, né? Que é esse negócio de você tentar não se importar tanto com as coisas. Ver as coisas com um pouco mais de contemplação do que levar tudo por coração, né? Bom, vamos continuar então. Tenho que escolher o que detesto. Ou o sonho, que a minha inteligência odeia, ou a ação, que a minha sensibilidade repugna. Ou a ação para que não nasci, ou o sonho para que ninguém nasceu. Resulta que, como detesto ambos, não escolho nenhum. Mas como hei de, em certa ocasião, ou sonhar ou agir, misturo uma coisa com outra. É interessante que o diário do Bernardo Soares vai ter muitas contradições, justamente por ser um diário íntimo, né? Então, como pessoas, nós seres humanos temos muitas contradições e muitas vezes é difícil entender o que ele está falando porque só faz sentido na cabeça dele. Mas aqui dá para entender que ele está falando que ele tem que escolher, ele não sabe se ele detesta mais o sonho, que nunca acontece, ou a ação,
que ele não nasceu para fazer, né? Ele não nasceu para fazer ações, né? Resulta que detesto a ambos, não escolho nenhum, né? Como detesto a ambos, não escolho nenhum. Mas como eles, em certa ocasião, ou sonharam agir, mistura uma coisa com a outra. Então, ele está falando que ele mistura o sonho com a ação. Algo que não aconteceu com algo que acontece, né? Vamos continuar aqui na parte 3 do diário dele. Amo, pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa e, sobretudo, aquele sossego que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício. A rua do Arsenal, a rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste desde que a da Alfândega cessa. Toda a linha separada dos cais quedos, tudo isso me conforta de tristeza. Se me insiro por essas tardes na solidão do seu conjunto. Vivo em uma era anterior àquela em que vivo. Gozo de sentir-me coevo de Cesário Verde, e tenho em mim não outros versos como os dele, mas a substância igual às dos versos que foram dele. O Cesário Verde foi um escritor, eu vou até pesquisar ele aqui direitinho. Cesário Verde, ele foi um escritor modernista, tá? Ele não é muito conhecido aqui. José Joaquim Cesário Verde também é de Lisboa, de Portugal. Ele nasceu em fevereiro de 1855. Interessante. Ele foi um poeta. Olha só. O trabalho dele foi muito ignorado. Foi ignorado. Praticamente todo o trabalho dele foi ignorado durante sua vida. E ele não foi muito conhecido fora de seu país, das bordas do seu país. Ele é considerado um dos mais importantes na poesia portuguesa e que eu tô lendo em inglês, né? Aqui a minha página tá em inglês. Ele é muito ensinado nas escolas portuguesas. Então ele é mais conhecido lá em Portugal, né? Não é muito conhecido em outros países, mas ele é muito importante para esse modernismo português, né? Isso eu estava lendo um artigo acadêmico que eu até tenho que reencontrar, não lembro onde eu coloquei ele, e se não me engano ele era mais do modernismo mesmo, do realismo português, aqui está escrito do realismo. Bom, vamos ver direitinho, porque eu quero saber de qual corrente literária ele é. Nasceu em plena Baixa Lisboeta, em 25 de fevereiro, tá? Vamos ver. Cesário Verde, Infopédia. Ok. Crítico literário da segunda metade do século XIX. Aqui não tem nenhuma informação sobre ele. Mas enfim, dá pra ver que o Fernando Pessoa se inspirava muito dele. A gente pode até ler uns poemas dele se eu conseguir encontrar pra gente comparar. Porque ele tá falando que ele se sente coevo, né? Coevo de Cesário Verde. Coevo, significado, vamos ver. Coetâneo, contemporâneo, tá? Então ele sente que ele é uma pessoa, que ele é da mesma época de Cesário Verde, então de 1855. Então ele sente que ele é de uma era pré-modernismo, né? Isso é interessante. Tá falando aqui, eu não pertenço a essa nossa época, eu pertenço à época de Cesário Verde. Eu tenho em mim, não tenho versos como os dele, mas eu tenho uma substância igual dos versos que foram dele. Interessante. Vamos continuar. Por ali, arrasto até haver noite uma sensação de vida parecida com a dessas ruas, tá? Agora ele está falando das ruas de Lisboa. De dia, elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite, são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da Alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser a alma. O que pode ser que nada valha para os homens e para os... Opa, confundi. O que pode ser que nada valha ante o que é a essência das coisas. Há um destino igual, porque é abstrato, para os homens e para as coisas. Uma designação igualmente indiferente na álgebra do mistério. Interessante. Tem um destino igual para os homens e para as coisas. Interessante. Mas há mais alguma coisa. Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo o ser,
a amargura de tudo ser, ao mesmo tempo, uma sensação minha e uma coisa externa que não está no meu poder alterar. Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem coisas, não para me substituírem à realidade, mas para se me confessarem seus pares, em eu os não querer e me surgirem de fora, como o elétrico que dá a volta na curva extrema da rua, ou a voz do apregoador noturno de não sei que coisa que se destaca, toada árabe, como um repuxo súbito da monotonia do entardecer. Então aqui ele já está mais nos sentimentos. Agora é engraçado, a gente começou esse diário com uma coisa mais filosófica, dele explicando um pouco o momento social dele, explicando um pouco de si mesmo. Agora ele está falando da sensação que ele sente nessas horas lentas e vazias, enquanto ele olha a cidade de Lisboa, a Rua da Alfândega. Né? Está falando de uma tristeza, uma amargura. Então, o próprio nome, Livro do Desassossego, já nos dá um pouco do gostinho do que esse homem, Bernardo Soares, sente. Eu diria que ele está sentindo aqui um desassossego mesmo, né? Uma sensação minha, uma coisa externa que não está no meu poder alterar. Aquela sensação de saber que a gente não pode alterar as coisas e ter consciência disso. É bem complicado, cada um pode ter a sua interpretação nesse trecho, porque esse trecho é super poético, não tem jeito. Então, esse aqui é a sua interpretação, a minha, que vão ser completamente diferentes, subjetivas, né? Vamos continuar aqui, né, na página 19. Passam casais, vamos lá. Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo. A uma ou outra porta reparam em pouco os vadios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas sonambulizam em molhos ora muito ruidosos, ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando. Os automóveis ali a essa hora não são muito frequentes. Esses são musicais. No meu coração há uma paz de angústia e o meu sossego é feito de resignação. Interessante. Então ele está falando as pessoas que passam por ali. Então passam casais, passam os vadios, passam as costureiras, passam os ruídos, né? E ele tá... É a metáfora, né, gente? Ele tá juntando essa rua externa com as sensações que ele tem, né? Então ele tá unindo, fazendo aqui uma metáfora das ruas externas de Lisboa, do real, do concreto de Lisboa, com o que ele sente, que é abstrato, que é subjetivo. Muito interessante. Passa tudo isso e nada de tudo isso me diz nada. Tudo é alheio ao meu destino, alheio até ao destino próprio. Inconsciência, carambas ao despropósito, tanto quando o acaso deita pedras, ecos de vozes incógnitas, salada coletiva da vida. Ele está falando que tudo é alheio ao meu destino, ou seja, todas as pessoas que estão passando, os carros, a natureza, tudo é alheio ao Bernardo Soares, ou seja, ele não está no centro de tudo, ele não se coloca como personagem principal dessa vida. Tudo é alheio à existência dele, ele só está assistindo as coisas, contemplando as coisas na sua casa, ele está contemplando a Rua da Alfândega, contemplando as ruas de Lisboa, e todo mundo está alheio que ele está contemplando essas pessoas. A pessoa que está andando ali, os casais, não sabem da existência do Bernardo Soares, mas eles também estão alheios ao seu próprio destino. Então esses casais, essas costureiras, esses carros, né, essa rua, essa balbúrdia, os ruídos, são todos alheios ao seu próprio destino. Isso significa que eles não estão pensando na morte, não estão filosofando como o Bernardo Soares está. Né? É assim que eu interpretei. Né? Ou seja, há uma inconsciência. As pessoas estão apenas vivendo inconscientemente da sua própria existência, do seu destino. O Bernardo está pensando isso, mas elas não estão pensando isso. Elas só estão trabalhando, vivendo inconscientemente. Então ele chama isso de salada coletiva da vida. Eu achei um nome muito engraçadinho, né? Então, agora estou na página 20, né? No quarto escrito do Bernardo Soares. Vou ler só esse início de frase para deixar aquele gostinho de quero mais para a próxima leitura conjunta, porque eu já vou terminar. E, do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Então, agora ele está se referindo a ele mesmo,
Provavelmente a gente vai conhecer um pouquinho mais dele a partir de agora, o que é realmente, o que é um ajudante guarda-livros, o que ele faz nessa sobreloja, né? Então vai ser bem interessante. Tá prometendo bastante coisa esse livro. Então a gente já viu umas coisas bem filosóficas, já vimos umas coisas mais sentimentais. E me diz aí nos comentários se você se identificou com essas sensações do Bernardo Soares, né? Se essa leitura está sendo tranquila para ti, como que está sendo, né? E vamos compartilhando. Eu vou ler os comentários, né? Quando eu vou ler os comentários aí no chat ao vivo também. Então é isso, minha gente. Fico por aqui e até o próximo encontro de leitura conjunta do nosso querido Bernardo Soares. Até, valeu!